Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Eu sou o Duda Falcão. Este ano, 2023, nós teremos a Odisseia presencial, dias 7 e 8 de outubro, em Porto Alegre, na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E para já ir aquecendo aí as turbinas, este ano vou fazer algumas conversas, gravações aqui com amigos e amigas escritoras. Hoje, conversarei com a Larissa Brasil. E aí, Larissa, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceitado o convite, participar dessa conversa aqui informal e, em geral, uma conversa curtinha, mas que a gente tenta apresentar aí o trabalho de diversos colegas escritores aí no canal Odisseia. E aí, Larissa, te apresento para o pessoal quem é a Larissa. A Larissa, eu sei, óbvio, escritora, né? Escritora, mas tu faz outros trabalhos além de escrever, ou que tenham relação com a escrita? Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado. Um abraço a todo mundo que assiste você aqui e agradecer pelo espaço de falar sobre escrita, já é uma delícia, né? Eu sou escritora de suspense, eu trabalho com design gráfico e algumas outras coisas, mas dentro da escrita eu trabalho com cursos de planejamento de livros, né? Uhum. E às vezes trabalho com alguma mentoria, mas não é o meu foco. O meu foco realmente Mas está dentro de um processo criativo, né? Pensar dentro em designer, pensar em livro, né? Nós, escritores, a gente também gosta de ver isso, né? Ficar projetando como é que será que vai ser a capa do livro novo, né? Como é que vai ser a parte interna. Isso. E o planejamento foi muito importante para mim, né? Antes eu não conseguia terminar, então eu tive que passar por um processo de aprender esse planejamento. Então eu não vivo sem planejamento, eu sou meio a doida do planejamento, mas eu preciso dessa estrutura, tá? As coisas bem claras na minha cabeça, até porque eu sou um pouco. Eu procrastino um pouco as coisas, então acho que todo escritor às vezes procrastina um pouquinho. E o planejamento me deixa ali mais presa à realidade. Você tem que escrever, vamos escrever. E esse planejamento, imagino que sirva aí dentro do teu processo de escrita do livro, né? Faz aí uma estrutura, quero escrever tantos capítulos, é parte 1, parte 2, mais ou menos o que vai acontecer em cada etapa. Isso. E como eu sou escritora de suspense, o suspense ele precisa dessa tensão, desse ritmo. E eu só consigo visualizar isso mesmo se eu colocar o tempo que vai, né, passar aquela história. Vai ser o quê? Um mês, uma semana, 3 dias. E aí trabalhar o planejamento em cima disso, porque você precisa ter alguns pontos de virada, você precisa ter umas artimanhas ali, né, para prender o leitor. E aí eu gosto de trabalhar, não fico engessado, mas eu gosto de trabalhar em cima já de uma estruturazinha que eu mesmo montei do meu jeito, estudando. E aí trabalhar esse planejamento. Então, eu gosto muito de trabalhar meus personagens e eu meio que sou cri-cri do planejamento. Aí Ótimo. E dentro dessa estrutura aí, o que às vezes, o que vem antes mais para ti, assim, é pensar numa história de um personagem ou na história em si, tipo um crime que aconteceu que ele precisa solucionar e tal? É estranho, assim, os primeiros contos que eu escrevi, eles vinham muito das histórias que a minha avó contava. Minha avó é do interior da Bahia, uma cidade chamada Campo Formoso, e cidade interior tem muitas histórias, né? E a gente passava muito tempo lá nas férias, então ficava 3 meses lá. E assim, tinha várias histórias, tanto que o primeiro conto que eu escrevi, que é o conto do Coronel Fantasma, é de uma história que contavam na cidade, né? E que eu acho que é derivada da lenda lá da Europa, mas então era muito interessante. E eu escutava minha mãe falar que tinha medo, e que eles falavam, que eles contavam para dar medo nas crianças mesmo. Minha mãe disse que sentia até o bafo do cavalo do tal coronel na porta, né? E assim, essa história veio pelo personagem, e aí foi o meu primeiro conto. E agora os outros, às vezes, vêm muito assim de influência de música. Eu escuto uma música e vem uma cena na minha cabeça, então eu trabalho muito em cima disso, de cenas, né? E aí vem o personagem, aí eu começo a conversar com o personagem, fazer essa dimensão, dar corpo. Passo muito tempo com o personagem, inclusive, gosto muito de trabalhar isso.
Então, eu aprendi a não atropelar o processo do planejamento, justamente para eu conseguir fazer esse personagem real, para não deixar os leitores desgrudar do livro, né? Que essa é o principal foco ali, não desgrudo do livro. E ficarem querendo mais coisas do personagem. Então, o meu último livro, que é o Irebu, que é um policial, é um suspense policial, a personagem já tem várias histórias minhas dela, né? Começou com contos e depois tem 3 contos, depois foi o primeiro livro, o segundo livro, estou planejando agora o terceiro. Isso é bem legal, porque é uma tradição de muitos autores de narrativas policiais, né? Manter o mesmo personagem, né? Vê lá a Agatha Christie, o próprio Edgar Allan Poe escreveu lá no início, lá o Dupin, com 3 histórias, então parece que isso, né, nos leva a querer trazer mais, né? Botar esse personagem a desvendar vários mistérios e tal, né? E o leitor acho que vai curtindo isso, né? Eu gosto de ver o mesmo personagem, né? Mudando, né? Cenário, mudando o desenvolvimento de história, então isso é bem bacana. Que bom passando estar perrengue, trabalhando. Né? Eles Exatamente. gostam de que façam os personagens sofrer. Sim, então a Nanda nasceu num conto a Nanda Noronha é policial, e ela nasceu num conto que eu me desafiei, eu sou um pouco medrosa, então eu não sou muito assídua de histórias de terror, eu gosto muito de suspense. Mas eu falei, Larissa, você vai se aventurar a escrever um policial? E aí fui. Mas o suspense tem aquilo, né? É a própria suspensão, às vezes, do respirar, aquela tensão que dá no personagem vendo algo terrível, né? Então, na real, então tu já te superou aí, porque tu está escrevendo algo que tem a ver com o medo, certamente, né? Mas os crimes, assim, eu gosto de estudar muito os crimes, os traumas, os processos. Quando eu fui escrever o primeiro livro, que chama Urutau, e veio muito... Eu tive que conversar com o perito, com o policial. Eu gosto muito dessa parte também de aprender com psicólogos, porque a minha personagem tem um trauma, né? E aí eu gosto muito dessa parte de pesquisa. Isso não me causava medo. Acho que o que me causa medo mesmo é o tipo sobrenatural, gore, essas coisas mais assim. E então o personagem ele nasceu ali e as pessoas começaram, não, mas é uma investigadora, vai ter outro, vai ter outro. E o sobrenatural tu gosta de inserir de vez em quando nas tuas histórias ou fica mais... Eu gosto, mas eu gosto dali, por exemplo, eu escrevo realismo mágico, o Conto do Coronel Fantasma é um realismo mágico. Então, foi o primeiro conto que eu lancei em 2018, que me fez ser indicada no primeiro Prêmio Aberte. Foi revelação do Prêmio Aberte, né? Foi desse ano? Foi de 2018. Eu fui indicada para a categoria do horror, de curta, e quem ganhou foi o Everaldo. E aí eu fui indicada para a autorrevelação. E aí começou tudo. Assim, a minha carreira ali começou mesmo com o prêmio. Foi muito interessante, assim, porque eu lancei o Coronel Fantasma dia 6 de maio de 2018, fez 5 anos. E aí, assim, eu tinha muita base de leitor, então, assim, muito poucas pessoas leram. E aí eu fui indicada. Em agosto, as pessoas começaram a ler o Coronel Fantasma, começaram a vir conversar comigo. E aí, quando eu ganhei a autorrevelação, começou... Você vai lançar alguma coisa? Você vai lançar mais alguma coisa? E eu, meu Deus do céu, não tenho nada para lançar. Eu tinha um livro para lançar, A Garota da Casa Colina já estava escrito. Mas eu queria tentar, naquela época eu ainda queria uma editora tradicional, aquela coisa, né? Me conta isso aí, como é que foi essa tua escolha, então, acabou não indo para editoras, mas aí vai fazer financiamento coletivo, vai publicar de forma independente. Me fala um pouquinho desse processo aí, como é que é esse desafio aí? Foi isso. E aí, com o Coronel Fantasma, eu lancei o Onde o Vento Faz a Curva, que é um fix-up, que são várias histórias com esse elemento fantástico. A Garota Casa Colina eu lancei por editora, mas foi uma editora que eu paguei, que foi a Monomito, foi muito bom. Eu tive essa primeira experiência, mas eu realmente queria uma editora tradicional na época. E aí surgiu, assim, o Catarse já é bem mais antigo, né? O financiamento coletivo, não é só o Catarse, né? Mas o financiamento coletivo já é bem mais antigo. Mas eu comecei a pensar na estrutura do primeiro livro do tal para ser lançado em financiamento coletivo.
Eu já tinha uma base de leitores, porque isso é muito importante no Catarse, porque quem vai financiar são os seus leitores, né? Então, eles aportam ali o apoio, eles te ajudam a financiar e você não precisa tirar o dinheiro do bolso, né? O Catarse hoje, 10 dias úteis depois da campanha, o dinheiro, se for bem sucedido, o dinheiro já está na sua conta. Então, é um processo muito rápido de você ver aquele valor, que não é barato, né? Lançar um E livro. aquele valor que tu vai pegar e tu vai precisar, né, imprimir o livro, fazer a capa, então tem que coordenar, né, tudo muito bem, né, tem que ter a questão econômica aí muito presente. Muito, o Catarse é muito importante você ter isso, é você ter um planejamento muito bem feito. Eu sou a doida do planejamento, então eu faço bem feitinho. Mas, assim, é um grampo que você vai colocar, você tem que estar aquilo orçado, muito bem orçado. Então, você tem que estar com uma planilha financeira muito boa. Você tem que ter um planejamento, porque você precisa entregar aquele serviço para os seus leitores, né? Então, você tem um prazo aí, logo depois que acaba a campanha do Catarse, você mesmo estipula ele, então você tem que ter esse planejamento também feito para o pós-Catarse, né? E você tem que ter um antes-Catarse para você lançar o produto e ter um boom grande, né? Porque é impressionante como o Catarse ele tem um senso de comunidade, as pessoas se juntam ao redor e eles querem que aquele projeto seja feito. Então, assim, é emocionante, é uma adrenalina, é uma montanha-russa, né? O meu primeiro projeto ele foi financiado em 48 horas, eu fiquei impressionada, falei, Que legal. não estou acreditando. E eu tinha um planejamento todo feito, de 30 dias, para... Cada dia era uma etapa, e quando bateu 48 horas, eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Bateu, eu não tenho o que fazer. Fiquei meio perdida, depois retomei as rédeas. E assim foram com os outros dois catarses. Foi 5 dias batida a meta, e o último, em 36 horas, eu fiquei impressionada e foi um catarse muito bem feito. Eu conseguia ampliar a minha base de leitores, que isso é muito importante, né? Então, contabilizado foram mais de 500 livros vendidos, então foi muito legal. E é uma forma do autor independente procurar lançar seus livros, né, e procurar ampliar os seus leitores e ter um lucro, né? Porque é tão assim, parece que é proibido dizer que a gente ganha dinheiro. Nossa, a gente quer ganhar grana vendendo livro, porque a gente precisa sobreviver. Se tu usa diversas horas do teu dia para escrever um livro, por que não, né? Não receber por ele, né? A gente vende entretenimento, né? As pessoas vão lá e assinam um canal de stream porque querem ver filmes que são roteirizados por pessoas como nós, escritores, né? Que merecem receber pelo seu trabalho, né? Então, a gente trabalha, né? Tu vai escrever um livro aí 2, 3 meses, para isso tu vai precisar ficar 8 horas ali por dia, né? Trabalhando nisso. Ainda tem o pós, o antes, o durante e o pós, que eu estava até abrindo agora, trabalhando em campanha do Catarse, porque tem o pós, você tem que falar com o leitor, às vezes o livro não chega, o livro não volta. Enfim. Mas essa campanha foi muito legal, porque eu vi a possibilidade de ter um retorno muito bom com livros, né? Porque assim, eu ainda sou muito do livro físico. Eu gosto do e-book, eu acho que é importante, né? Você democratiza ali também a leitura e tal. Mas a gente não sobrevive, pelo menos eu não sobrevivo da Amazon. De e-book é muito complicado. Então, o livro físico, ele me dá esse respaldo de ter uma campanha bem sucedida, eu consegui chegar a 307%, então arrecadei um dinheiro para estar guardando, né, investido lá para o meu próximo livro, que aí já está tudo engatilhado, você precisa bater a meta, mas você já tem aquele saldo. Uma segurança, né? Um saldo para poder seguir adiante, né? Não, então, isso aí precisa ter coragem e planejamento mesmo, quando falou para seguir adiante, mas um pouco de coragem precisa, né? Porque é um investimento de tempo, né? De acreditar aí no próprio trabalho, de acreditar, ter convicção também aí nos teus leitores que gostam do teu trabalho, que vão lá, né, te apoiar porque querem te ler, né? Não é só porque eu vou comprar para ajudar, né? Nós, escritores, queremos ser lidos, né? Mostrar o nosso trabalho, né? Então, assim, é isso. Eu acho que o Catarse, se você tiver um público já, né? Se tiver
O planejamento, eu acho que é o principal mesmo. Eu acho que tanto do livro quanto da campanha, o planejamento é muito importante. Você ter um público e tentar ampliar esse público e ter um compromisso ali, né? Porque tem campanhas que as pessoas fazem, às vezes não entregam os livros. Eu já participei de campanha que não levei o livro, levei só o cano. Então, é muito importante isso, e eu acho que é esse estreitamento também com o leitor. O leitor faz parte daquele projeto, e ele se sente assim muito. E como eu te falei, é uma coisa assim de formiguinha. Então, vem aquela. Olha, eu botei naquele grupo, consegui esse apoio, e eles ficam torcendo para bater. Então, eu acho que o Catarse, o financiamento coletivo, né? Eu fiz pela plataforma Catarse, mas há outras, que foi um diferencial mesmo, assim. Eu me senti, assim, eu não preciso ficar só fissurada em ter um livro tradicional, né? Tradicional. É lógico que se tiver uma oportunidade, a gente não vai recusar, óbvio que não. Mas o planejamento, o financiamento coletivo, ele dá essa... Isso, tipo, não, vai dar certo, mesmo que sendo nessa campanha. E muitas vezes, se tu até está procurando uma editora tradicional, o fato de ter ido bem no Catarse pode gerar uma segunda edição em alguma editora, também tem essa possibilidade, né, depois. Tem essa possibilidade, tem gente que relança, né? Então, eu acho bem interessante. É uma forma, né? Tem outras formas de se publicar, né? Fora o e-book, mas é uma forma legal de estabelecer essa caminhada no Independente Futebol Clube. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu te falei, nossa conversa é mais assim, rapidinha, mas eu gostaria ainda que tu falasse sobre... Tem próximo projeto vindo aí? Como é que tá? Já está com Catarse novo, então? Financiamento coletivo, então, de livro? Eu lancei o segundo livro da Inspetora Nanda Noronha agora. As pessoas já leram em 2 dias, já quero o terceiro. Eu estou planejando. O problema é que o pessoal lê em 2 dias e a gente demora um tempão para escrever o próximo. Eu estou planejando o terceiro agora, para lançar no final do ano, que é o Iuraçu. Os nomes dos meus livros são nomes indígenas das aves. Então, Urutau é ave fantasma em Tupi, Irebu é aquele que fede em Tupi, e Iuraçu é uma ave também, que é a arpia brasileira. Então, são os 3 livros. Eu estou começando a trabalhar uma campanha de lançamento de um suspense, que chama-se Uma Oração para Ninguém. Então, eu acho que eu devo lançar ele em agosto, talvez para levar para a Bienal do Livro. Então, esses são meus 2 projetos para esse ano. Então, um Catarse no final do ano, que já ficou meio marca minha fazendo em dezembro, então seria o terceiro livro da policial, e lançar esse aí em agosto, que foi um que eu escrevi o ano passado. Então, são esses 2 próximos projetos. Eu tenho tem um evento que eu vou falar também, o Elas Publicam, que vai ser bem legal também lá em Campinas. A gente vai falar sobre marketing literário, que é uma coisa muito importante também para os autores. Legal. Quando é que é esse evento? Vai ser dia 29 de julho, em Campinas. Perfeito. E tem Bienal do Livro também esse ano, e tem Rio de Janeiro, né? Bienal. Vamos ver, estou querendo ir lá esse ano, vamos ver. Estou esperando sair uma publicação aí, não sei se vai dar tempo, veremos. E tem o Odisseia, e tem o Porto Alegre no Ar, que eu estou de olho, estou esperando. Ficar de olho aí, e isso, ficar de olho, é organizado pelo César Alcázar, meu amigo aqui. Né? Depois eu falei com ele e ele acabei não conversando com ele sobre datas e tal, mas eu vou perguntar para ele quando é que vai ser. Eu conversei com ele também, perguntei, porque eu fui do 2019, foi muito legal, e eu queria ir de novo, sabe? Eu queria participar, porque assim, é o que eu escrevo, eu gosto muito, a atmosfera do evento foi muito legal. Show, maravilha. Larissa, muito obrigado. Te agradeço por essa conversa e bate-papo aí. E é isso aí, vamos tocando ficha, porque nós, escritores brasileiros, aí temos muito a mostrar aí em todas as áreas, no terror, no suspense, ficção científica, fantasia, né? E a gente tem que realmente trazer o olhar desses leitores para o que a gente está produzindo aí para a nossa cara, com o nosso cenário, né? Com as pessoas que vivem aqui, né? Parabéns pelo teu trabalho aí, né? Pela coragem de fazer todos esses catarses aí, né? E seguir em frente para mostrar o teu trabalho. Um abração aí para ti, muito obrigado. Muito obrigada, um abraço, gente. Valeu, tchau. Tchau.